Bora lá? Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é cuidado para você não fazer escolhas erradas na sua vida. As escolhas erradas podem causar sérios problemas a médio e longo prazo. Cara, tava passando pelo YouTube e eu vi um rapaz aí falando sobre o caso daquele advogado das Alagoas, de Alagoas, que ele fala no coco e no relógio. Esqueci o nome dele agora, cara. Vocês devem conhecer ele, que ele é baiano. Cara, o nome do cara, esqueci agora o nome do cara, velho. João, não é João, né? Doutor João, né? Ele falando numa caixinha de comentários, ele falou que ele perdeu tudo. Ele falou, salvo engano, que ele fazia parte da burguesia. Ele entrou na burguesia e perdeu. Eu fiquei sabendo na época que teve aquela questão do, né, que ele foi preso, né, por conta da mulher e tal. Depois a mulher voltou pra ele. Antes de voltar pra ele, a mulher entrou na justiça pra conseguir o apartamento dele. Aí depois voltou pra mulher. E depois eu nem vi mais nada sobre ele. E passei pelo YouTube e vi falando sobre o que aconteceu com ele. Que ele falou na caixinha lá que perdeu tudo, perdeu o apartamento dele, perdeu os carros dele e tá voltando aos poucos à vida. Tá, ele até citou, né? Vão os anéis e permanecem os dedos. É um cara que não é um cara inteligente, pelo que aconteceu com ele. Ele fez tudo que um homem tem que observar e tem que saber se de fato a mulher está interessada nele ou no que ele tem para proporcionar para ela. Ele não é um cara bonito, não é um cara presença, é um cara feio. Só que ele tinha o poder da comunicação. É um comunicador nato. Parece que ele tem mais de 1 milhão de seguidores. E pela forma que ele fala, como é que eu digo assim, os bordões, né, que ele criou e tal, ele ganhou o carisma da população, né, da população mais pobre, as pessoas que não têm conhecimento jurídico e tal. E ele fala sobre o que o brasileiro gosta, né, que é tudo relacionado a esses programas policiais, enfim, coisas que acontecem no cotidiano do nosso país, né? Violência, infelizmente. Então, cara, ele não se ligou, talvez por inocência ou por não entender um pouco o jogo, porque, como eu digo, se você não souber o jogo de se relacionar com a mulher, cara, você pode ser inteligente em várias outras coisas. Se você vacilar, você vai perder tudo pra ela. E foi o caso dele. Então ele estava famoso, muitas pessoas querendo estar perto dele, para ficar, para aproveitar um pouco sobre o poder que ele tem de persuadir, né, nas redes sociais e tal. Encontrou uma mulher muito mais jovem do que ele, mais de 20 anos mais jovem que ele, e a gente olhava a forma dela, ele dando presente. Eu me lembro que ele deu um carro, um HB20 sedã novo, zero bala para ela, foi para concessionária e tal. E ele era muito contraditório, uma coisa dizia que fazia isso pela mulher e depois a gente viu os vídeos, né? Ela indo lavar o carro, ele ficou chateado com o ciúme dela, enfim, parará, aquela coisa toda que a gente já sabe no que deu. Então isso aí são reflexos dos homens, que às vezes ele é, é induzido pela beleza, é induzido pela forma que a mulher fala com ele,
E às vezes a maioria desses caras são caras que nunca tiveram esse leque de oportunidades, eles nunca tiveram várias mulheres, né? É, no seu cardápio, assim, na sua linha de. No raio, perto de você, sabe? Nunca se relacionou. Aí é por isso que eu digo a você que, cara, você tem que cuidar do seu shape. Você tem que cuidar da sua aparência, você tem que cuidar do seu cabelo, você tem que cuidar da sua saúde, cara. Você pode ser baixo, você pode não se achar legal, mas, cara, eu vou dizer uma coisa a vocês. Você cheiroso, você bem arrumado, você com a boa aparência, o dente aí escovado, sabe? Sabendo se expressar, sendo inteligente, não caindo em qualquer papinho que uma pessoa fala, já é um grande caminho, cara. Já é um grande caminho. A partir disso, você começa a ser observado. Pode ter certeza absoluta. Você se vestindo melhor do que outros homens, mesmo que você não seja tão bonito. Você sabendo falar, cheiroso, educado, sabendo ter conversas interessantes, você vai chamar a atenção de alguma forma. E aí você vai ter pessoas olhando para você. E esse é o erro dessas pessoas aí que ficam famosas assim, rápido. Às vezes são pessoas que nunca tiveram esse contato com a mulher, nunca tiveram as habilidades com as mulheres. E quando alguma mulher entra na vida deles, eles se abestalham. E eles acham que a mulher está porque gostou dele, da beleza e porque amam ele. Não, não é. A gente tá vendo aí o caso, salvo engano, de Endrick, né, o jogador. Parece que a mulher quer separar dele, parece que ela vai levar 50%, só passou um ano com ele. E de outros jogadores aí que a gente vê, né? Então, cara, você tem que saber entender esse jogo. Não ser emocionado. Olhar as coisas com racionalidade. Antes só do que mal acompanhado. Antes só do que perder tudo. Então esse cara, ele perdeu o apartamento dele. Parece que perdeu casa, carro. Tá morando num apartamento mais simples. E, cara, eu vou dizer uma coisa a você, por experiência de vida. Quando o homem, ele cai para se levantar, é muito mais difícil. Meu pai veio sábado aqui em casa, a gente conversou. Minha irmã mora perto de mim, aí eu peguei minhas duas sobrinhas e a gente foi numa sorveteria que é aqui perto. E a gente conversando, meu pai, cara, meu pai chegou a ter 12 funcionários. Meu pai tem uma empresa organizada, meu pai tinha dinheiro. Meu pai quebrou, cara. E para ele voltar, ele não consegue mais. Passa por dificuldades absurdas, já tem 62 anos de idade. E para ele se reerguer é muito mais difícil agora. Na velhice. Graças a Deus ele não perdeu nada, não perdeu casa, não perdeu carro, né? Tem as coisinhas aí, lógico que ele perdeu grana, né? Perdeu muita coisa, enfim, mas eu ajudo ele quando eu posso, comprei uma televisão para ele nova, tal, a gente sempre ajuda ele quando pode, tal. Mas tipo, é muito mais difícil para você se levantar, cara. Então, se você não souber jogar, se você não entender a dinâmica da vida, vai ficar complicado para você. Você vai perder. Porque você fica na cabeça que você está ganhando. Altíveis aos seus ouvidos, você acha que está ganhando. Você acha que está se dando bem. Mas não está. E quais são os primeiros passos que você não vai se dar bem? É a forma que a mulher chega até você. O que ela pergunta, o que é que ela quer saber do o que você faz. Depois você começa a conhecer a família dela, como o jeito que ela fala com os pais e até com você. Então você vai percebendo, mas mesmo assim um homem, pela carência, pela vontade de ficar, né? Ele ainda continua. Infelizmente, muitos homens eles perdem tudo por conta disso, do libido pesado.
porque eles acham que ter uma mulher troféu vai contar para mostrar para as outras pessoas que ele é foda. E às vezes, irmão, eu não tô dizendo para você ter uma mulher feia, não. Mas às vezes, em alguns grandes casos, é você não ter nenhuma mulher. Sabe? Não ter nenhuma mulher. Eu sempre penso dessa forma. Eu penso, em primeiro lugar, em mim. Se não for bom para mim, não adianta. Eu não vou ficar atrás de mulher que não seja bom para mim. Tem uma menina que eu conheci ela no carnaval e tal, a gente ficou e ela me chamou pra ir pra esse final de semana, eu ainda tava me recuperando da virose, me chamou pra eu ir sair com ela, pra gente ir pra Itamaracá. É uma cidade aqui, é uma ilha, né? Aqui, pá. Eu disse, não vou, tô cansado e tal. Pô, tu nunca pode, vamos jantar, não sei o que, eu tô cansado, tô doente. Eu moro em Olinda, ela mora em Jaboatão, Piedade. É longe pra caramba. Eu disse, não dá. Não dá. Não dá e pronto, tem que ser bom pra mim. Eu disse, se você quiser vir aqui pra minha casa, você vem, é muito longe. Pra você vir pra minha casa é longe, pra eu ir pra sua casa também é longe. Tem que ser bom pra mim. Se o homem não souber jogar, entender que se ele não pensar em primeiro lugar nele, ele vai se auto-sabotar e vai criar problemas para sua vida. E o problema que ele pode ter é problema grande e grave. Você perder, cara, esse advogado perdeu um apartamento. Um apartamento para você comprar hoje, cara, é caríssimo. É anos de luta e de trabalho. Eu mesmo, vou ser sincero, eu tenho tudo. O que falta é um apartamento. Eu moro de aluguel. Eu tenho empresa estruturada, eu tenho um carro, eu tenho meu apartamento é todo mobiliado com tudo do bom, caro que eu comprei. Tenho uma vida organizada financeiramente, não devo nada a ninguém, mas eu não tenho um apartamento. Ah, mas eu não quero Minha Casa Minha Vida. Esses apartamentos de Minha Casa Minha Vida não dá pra mim. Eu quero um apartamento bom. Um apartamento bom na rua onde eu moro é 250 mil reais. Eu não tenho 250 mil reais pra comprar um apartamento. E aí? Sabe? Imagina você perder um apartamento, que ele tinha um apartamento bom. Vamos aí, salvo engano aí, ser uns 300 mil um apartamento. Você perdeu um apartamento, irmão. Sabe o que é 300 mil? 300 mil é muito dinheiro. Para você conquistar tudo de novo. Tudo de novo conquistar. Gera tempo, suor, trabalho, dedicação. Então, tenha um amor próprio. Se ame mais e tenham cuidado com quem vocês vão se relacionar. Se não for para agregar na vida de vocês, não adianta. Não adianta. Eu tava ficando com a menina que eu não queria mais ela e tal. Já contei essa história. Aí depois de um tempo ela ficou chateada comigo, deixou de me seguir. Aí depois me seguiu de novo, a gente começou a conversar e tal. Aí marquei pra ir pra pegar ela, pra ela vir pra minha casa. Aí no dia eu não tava afim, tava bem. Não queria sair de casa. Tem dia que eu sou assim, final de semana. Aí ela ficou chateada comigo, eu não falei mais com ela. E quando foi, depois de acho que faz uma semana, a gente começou a conversar de novo. Aí falei com ela um dia. Ela demorou pra me responder. Falei outro dia. Demorou. Aí depois quando ela falou comigo, eu também respondi no outro dia, eu vi. Não vou mais. Não vou mais conversar, não vou mais puxar assunto. Vida que segue. Tem que ser bom pra mim. Se for ruim pra ela, foda-se. Porque ela pensa dessa forma. E quando for lá, na hora de separar, se passar 6 meses, um ano com você, ela quer levar tudo que ela tiver na cabeça dela direito e que a lei diga pra ela que ela pode levar. Então se liguem, não sejam otário. Cuidado com as mulheres que você vai escolher para sua vida para não causar problemas mais na frente. Então é isso, se inscreve no canal, compartilha, tamo junto. Valeu!